Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs que sempre nos acompanham nessas noites de segunda-feira. Mais uma vez aqui estamos trazendo uma palestra virtual, pedindo as bênçãos de Jesus para nós todos, aonde estivermos, nas nossas casas, no nosso trabalho, independente do local, que essas bênçãos recaiam sobre todos. Vivemos tempos difíceis, para nós um mês, um ano, às vezes as nossas contas, a gente acha que um mês é muitos dias, que um ano são muitos meses, então alguns anos nos parecem ser muito tempo. Mas para a espiritualidade, para a vida eterna, um ano é um segundo. E quando nós falamos que vivemos tempos atribulados, nós buscamos essas informações na própria literatura espírita, na própria codificação de Kardec, que tempos novos chegariam em breve. E já vivemos esses tempos novos há algum tempo e por isso nos sentimos assim em um ambiente muito atribulado, um ambiente difícil, onde a gente não consegue prever dentro das nossas condições de enxergar, de perceber as coisas, a gente não consegue perceber uma solução muito próxima. Até porque entendemos o tempo de maneira diferente como ele verdadeiramente se realiza. Então, na noite de hoje nós teremos um tema que vem muito a calhar com esse nosso atual momento existencial no planeta Terra, que se chama Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quem vai trazer as informações a respeito desse tema é o nosso companheiro Antônio Chauim, que já tem em outras oportunidades também trazido para nós o seu entendimento, o seu conhecimento da doutrina espírita. E esse tema é mais um que vem se somar a outros temas que nos ajudam à compreensão das nossas vidas e também como nós podemos nos ajudar nessa travessia para um mundo melhor, um mundo regenerado, um mundo onde todos que o habitam concordem um com os outros, qual a melhor maneira de se viver, qual a melhor maneira de se cuidar um do outro e também cuidar da nossa terra, né? Cuidar desse planeta maravilhoso que é a nossa escola, que é o nosso educandário. Muitas das vezes é o hospital de almas, porque é aqui que nós corrigimos os nossos defeitos anteriores e nos preparamos para vidas futuras, né? Para momentos futuros diferentes, onde vamos nos comportar de maneira mais adequada. Então, agradecemos muito ao nosso companheiro Antônio Chauim, pedimos a ele muita luz, a toda a sua família, muita saúde, e que ele continue, né, nessa luta, nessa trajetória de sempre estar estudando a doutrina, observando os acontecimentos e nos trazendo essas informações libertadoras do Evangelho de Jesus. Vamos agora fazer a nossa oração inicial, nos preparando para que possamos participar juntos, mesmo à distância, desta palestra de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos diante de Ti, Senhor, Te rogando a proteção, o auxílio para cada um de nós. E que esse auxílio, Senhor, ao chegar até a nós, que possamos irradiá-lo em torno, para que
esses auxílios alcancem as almas encarnadas e desencarnadas, que também, Senhor, clamam por socorro, clamam por ajuda, por entendimento. Que possa, Senhor, os benfeitores espirituais em Teu nome agir sobre cada um de nós nesta noite, derramando aquele remédio espiritual que nós sabemos são produzidos nos laboratórios divinos e que nos fortalecem, nos reequilibram, nos ajudam a continuar a nossa luta, a nossa batalha, nos corrigindo pouco a pouco a cada dia, a cada minuto, a cada instante. Que possam, Senhor, as Tuas luzes permanecer conosco durante toda esta reunião virtual e também que ela esteja conosco durante os dias da semana que estão por vir. Que a Tua luz e que a Tua paz estejam sempre em nossos corações e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Queridos irmãos, queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, este grupo carinhoso de pessoas maravilhosas que nos recebe sempre com muito carinho, com muito amor, com muita fraternidade. Escolhemos hoje o tema do capítulo 25, Buscai e achareis. E nesse tema nós temos Ajuda-te e o céu te ajudará. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho. Vamos falar sobre isso. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho, quando
este lhe pede pão? Ou em lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. Mateus 7, 7 a 11. Meus irmãos, vamos lá. Vamos conversar carinhosamente sobre este capítulo que eu achei oportuno para os momentos em que nós vivemos. Quando nós nos preparamos para o reencarne, para entrar no plano terreno, na Terra, nós fazemos a projeção daquilo que queremos realizar. E na maioria das vezes, nós projetamos e deixamos muito a desejar quando aqui estamos. E a gente vai analisar assim: nós somos criados simples e ignorantes quando Deus nos criou. E nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, e nós vamos realizando as nossas conquistas. Muito bem. Aqui na Terra nós temos as conquistas materiais e temos as conquistas morais, espirituais. Morais porque nós iremos levar conosco, né? As conquistas terrenas, muitas vezes nós deixamos que elas nos dominem. Mas é muito bom a gente entender o seguinte: para nos alimentarmos, se nós não tivermos alguém que nos dá a comida, né, de graça, alguém que nos banca, no início, nossos pais, né? Eles nos dão o agasalho, eles nos dão a alimentação, eles nos dão o calor da amizade, eles nos dão tudo que são capazes, até que a gente vai crescendo, se tornando assim adulto, né? Independente. Mas, desde criança, nós lidamos com aquela situação da meritocracia. Para que nós possamos conquistar alguma coisa, nós precisamos trabalhar. Se nós queremos estudar, passar de ano, ter boas notas, nós temos que estudar. E muitas vezes a gente estuda e fala assim: bom, Deus vai me ajudar. Muitas vezes nós, já adultos, né, vou fazer um preâmbulo aqui, né, uma comparação pequena. Quando nós estamos já adultos, nós falamos assim: eu consegui isso porque os espíritos me ajudaram. Isso é um conceito errado. Os espíritos, nossos anjos de guarda, Deus nosso Pai, eles nos ajudam nas questões físicas, mas as conquistas nós temos que trabalhar. Então está aqui, ó, a lei do trabalho, né? Essa lei do trabalho, ela diz assim, ó: ajuda-te que o céu te ajudará. Então você tem que trabalhar. Então você estuda e se prepara para ir fazer uma prova, para fazer um teste. Aí você fala assim: bom, chega lá na hora, às vezes você dá um branco e esquece tudo. É nessa hora que você conta com a ajuda espiritual para poder chegar para você e falar: calma-se, Antônio, fica tranquilo, você vai conseguir passar. Mas o conhecimento que você tem, que você adquiriu, é através do seu trabalho, do seu esforço. Aí você fala assim: mas que horas então que Deus e a espiritualidade, o anjo de guarda me ajuda? Ajuda você fisicamente. Você não tem uma dor de barriga, você não vai pegar o ônibus e aí o ônibus tem um problema, tem uma encrenca, o pneu fura. Então você está sendo ajudado, né, pela espiritualidade, por seu anjo de guarda. Você está sendo ajudado por Deus, nosso Pai querido, que nos orienta, que nos estimula, mas o mérito, o esforço, o trabalho tem que ser nosso.
Então aí você consegue chegar naquele teste, naquela prova, no horário certo. Você não fica nervoso, você fica calmo, você fica tranquilo. Não é verdade? Então, essa conquista é sua. Muita gente fala assim que não depende de Deus, que não depende de Espírito, não depende de ninguém, que ele, pelo esforço próprio, ele conquistou passar no vestibular, passar no concurso público, passar em provas que a vida lhe traz. De certa forma é verdade, mas de certa forma ele está enganado. Porque ele pode ter o conhecimento que for, que se acontecer qualquer intempérie, qualquer contratempo nesse trajeto, ele vai tomar bomba, ele não vai chegar atrasado para a prova, ele não vai conseguir fazer uma prova tranquila, ele não vai passar no teste. Mas não é porque ele não tem conhecimento, é porque ele não recebeu aquele amparo que todos nós recebemos. Então, a gente precisa entender isso. Então vamos continuar entendendo. Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você quer comprar um tênis novo, você tem que trabalhar. Então, é esse esforço pessoal que é a sua ajuda, que você está dando para você. É esse esforço que você faz para realizar suas conquistas. Preste atenção. Quando nós queremos alguma coisa, plano físico, as conquistas materiais, elas existem para estimular em nós o trabalho, para estimular em nós a vontade de possuir, mesmo que seja efêmero, passageiro, os bens materiais. Então vou ler aqui para a gente continuar analisando esse capítulo que eu achei muito bacana. É fundamentada na lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Quer dizer, se nós vamos progredir, se nós vamos trabalhar, é porque nós temos que nos preparar para o futuro. Então você veja bem, a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali é tão rica, tão bem de situação, eu queria tanto ter aquela casa que ele tem, né? Ou aquele carro que ele tem, mas a gente não sabe que aquela pessoa ali estudou, se esforçou, fez a sua parte para conquistar os bens materiais. Então, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus, através de seus emissários de luz, nos ajude a continuar essas conquistas. Quando nós fazemos um bom trabalho, o que acontece? A gente faz um bom trabalho para uma pessoa, aquela pessoa conta para outra e conta para outra, e nós vamos tendo uma referência no meio em que vivemos ou que trabalhamos. Quando a gente trabalha numa empresa e nós somos esforçados, nós trabalhamos, nós procuramos realizar a nossa parte, o que acontece com o dono ou os gerentes da empresa? Eles nos compensam através de uma remuneração melhor, de um cargo melhor. Então isso aqui é a lei do trabalho, mas também é lastreada na lei do progresso. Porque para progredir nós não podemos ter preguiça de tentar, de nos esforçar, de fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para construir melhor a nossa existência material. Então, gente, olha, no aspecto material, para que nós possamos possuir os bens materiais, para que nós possamos fazer uma viagem de férias, para que nós possamos ter um carro novo, para que nós possamos usar uma roupa bacana, um sapato bacana, a gente tem que trabalhar. Isso não vem de graça. E o que nós estamos assistindo nesse período de transição é que muitas famílias não dão continuidade a esse aprendizado para os seus filhos. Eles proporcionam para os filhos tudo aquilo que eles não tiveram, com a ideia de que eles não querem que os filhos passem pelo que eles passaram.
Mas ele se esquece que é exatamente aí que está o segredo. É os filhos passarem pelas dificuldades para que tenham que trabalhar e conquistar o seu sustento material. Porque aí ele vai ter estímulo para conquistar as situações de evolução moral diante das provas. Porque senão tudo será para ele um obstáculo. Por isso é que nós temos essa, vamos dizer assim, desigualdade social. Por quê? Para conquistar os bens materiais é preciso trabalhar, é preciso progredir. São leis naturais que está aqui no Livro dos Espíritos, né? Para a gente poder estudar. São as leis que estimulam o nosso progresso. A gente às vezes vê alguém tocando um violão bonito, assim, tocando um violino, né? A gente vê o coral com aquelas vozes maravilhosas, a gente às vezes até se emociona diante da música, da voz, mas a gente não sabe, a gente não tem ideia do que aquelas pessoas passaram, estudando, treinando, exercitando o violão, exercitando o violino, horas a fio, para alcançar aquela precisão, aquela melodia que tanto faz a gente viajar no tempo, né? A gente se emociona. É como se nós relembrássemos a nossa verdadeira vida espiritual quando a gente ouve essas músicas, né? Então, essa busca, né, que nós temos, ela é uma busca que deve ser 24 horas por dia. Então nós devemos classificar essa ajuda em todos os níveis da nossa vida. Vamos lá. Na infância da humanidade, o homem usa a sua inteligência à procura dos alimentos. Olha para você ver que legal. Dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando-os dos animais irracionais, deu-lhes o desejo incessante de melhorar-se. Olha que bacana, né? Vocês já perceberam que nós sempre, mesmo que lentamente uns, mesmo que rápido outros, mas nós sempre temos o desejo de melhorar, né? De conquistar. Sabe o que a gente esquece de fazer? Planejamento, viabilidade. Então, digamos assim, eu vejo a minha condição hoje e eu planejo aonde eu quero chegar. Para eu fazer uma viagem, se eu não tenho dinheiro, se alguém não vai pagar a minha viagem, eu não tenho que fazer uma poupança. Eu não tenho que ali depositar esse dinheiro na conta para depois fazer essa viagem, porque as despesas serão altas. Então eu preciso guardar o dinheiro. Eu preciso guardar o recurso material. Se eu quero comprar uma casa, eu vou lá, dou uma entrada quando não tenho dinheiro, ou às vezes nem entrada eu dou e parcelo em 30 anos, 25 anos e vou pagando e tenho uma casa para mim morar. Se eu quero comprar um carro, eu tenho duas opções. Ou eu vou juntando dinheiro e quando eu juntar o dinheiro eu compro o carro, ou eu compro o carro e vou usufruindo dele pagando as prestações mensais. Quando nós vamos fazer a nossa viagem de retorno para o plano espiritual, o que nós vamos levar? Nós vamos levar aquilo que a gente ajuntou, só que foi de conquistas morais. É a única coisa que a gente leva, né? São os nossos bônus horas. Porque aquilo que nós conquistamos de bens materiais é só aqui na Terra. Então, muitas vezes, isso já é falado hoje, né, por muitos filósofos e até por muitos pensadores, por muitos administradores, né? O que é falado? É que às vezes nós passamos a vida inteira ajuntando dinheiro.
Aí quando a gente para, que nós não temos mais força para juntar o dinheiro, nós vamos passar o resto da vida gastando dinheiro. Porque durante o período da vida inteira que eu fui juntando dinheiro, eu fui destruindo a minha saúde física. Eu não fui valorizando o meu progresso moral. Eu fui valorizando o meu progresso material e às vezes até intelectual. Mas as conquistas morais eu fui deixando de lado. E por isso eu fui criando ansiedade, eu fui criando doenças pré-existentes, comorbidades que eles falam hoje, né? São o quê? Pressão alta, diabetes, colesterol, depressão, angústia, né? E aí, de repente, eu vou ter que pegar todo aquele dinheiro que eu guardei, tratar do coração, tratar da depressão, tratar do organismo, tratar do corpo, e vou gastar esse dinheiro, ao invés de ser usufruindo, cuidando da saúde que eu descuidei. Então, essa situação ela se aplica também no aspecto espiritual da vida. Se eu não aproveitei enquanto estava aqui para adquirir esses conceitos morais que tanto faz eu evoluir, quando eu desencarnar, eu vou ter que passar muito tempo, mas muito tempo, para recuperar tudo aquilo que eu fiz de engano enquanto eu estava encarnado. Então nós precisamos estar atentos em que nós vamos investir agora, porque antes nós trabalhávamos para sobreviver. Hoje nós trabalhamos para possuir, para ter os bens, usufruir dos bens. E amanhã, quando a gente perceber que tudo aqui é passageiro, é temporário, nós vamos gastar um pouco de tempo a mais, ou muito mais tempo, realizando as nossas conquistas espirituais através da leitura, através do desenvolvimento moral nosso, através da caridade, através do auxílio ao próximo, da benevolência com aqueles que estão à nossa volta, de ajudar aqueles que são mais necessitados. Então nós vamos fazer o inverso, porque nós sabemos que tudo o que nós possuímos de bens materiais, eles vão ficar aqui. A gente não vai levar quando nós desencarnarmos, né? Então vamos continuar aqui. Além do alimento material, é preciso alimentação espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Gente, o que vocês acham? Nós ainda somos selvagens? Vamos pensar um pouquinho aqui entre nós. Nós estamos vivendo no Brasil algo atípico, né? Porque uns eram a favor do governo atual. Outros queriam trocar o governo, mas de repente nós vimos brigas ridículas até no nosso meio espírita, palavras agressivas, palavras violentas entre colegas, entre irmãos, entre famílias. E nós vimos a agressão partir até para a morte, para assassinato. Uns tiraram a vida dos outros porque um pensa diferente do outro. Então, será que esse homem é civilizado? Então, para a gente ajudar a nós mesmos, ter um governo que a gente quer, ter um país que a gente quer que seja melhor, nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que ajudar na escolha de nossos governantes, de nossos vereadores, de nossos deputados, de nossos senadores, governadores e, por conseguinte, de nosso presidente. Então, existe uma tarefa longa a ser feita, mas se cada um de nós fizer a sua parte, fizer com ele aquilo que é necessário para o seu progresso, ele vai se tornar um homem mais civilizado. Ele não vai tirar vantagem. Então, todas as vezes que nós burlamos a lei do trabalho e a lei do progresso, nós sofremos as consequências. Nós precisamos pensar assim: para ajudar-nos
nós não podemos concordar com o troco errado, com a compra que realizamos e não pagamos. Pedir benefícios para o governo em nosso favor, enquanto tem muito mais pessoas carentes além de nós e muito mais do que nós. Nós temos diante de nós companheiros que não precisam do Auxílio Brasil e mesmo assim pediram. Então, como que ele vai ser ajudado se ele não se ajuda? Muitas vezes, gente, a gente vai assim fazer a nossa prece, né? A gente tem que pensar assim, ó, o nosso progresso, ele é individual. Cada um de nós vai ter o progresso de acordo com o que faz consigo mesmo, com o seu merecimento. Olha aqui esse terceiro parágrafo. Porém, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles. Como é que então a humanidade poderia ter progredido sem a pré-existência e a reexistência da alma, supondo-se que as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar? A humanidade não progrediria, visto que seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam de fazer tudo de novo. Então, por isso que essa lei do progresso é fantástica, porque ela vai estar diretamente ligada com a reencarnação. Por que, gente? Será que ela está assim? Muitas vezes nós pedimos: Senhor, me ajude, que eu preciso, digamos assim, falar algo bem absurdo. Eu preciso andar sem muleta, mestre. Eu preciso nessa vida andar sem necessidade das minhas muletas, das cadeiras de rodas, etc e tal. Ora, nessa vida eu não vou conseguir isso. Por quê? Quem sabe do que eu preciso é Deus, nosso Pai. São nossos amigos espirituais. Então eu posso fazer um pedido agora para ser atendido daqui a 5, 10, 15 reencarnações. Porque eu posso pedir, mas quem sabe a época em que eu mereço e que aquilo vai fazer bem para mim, atender o meu pedido, é Deus. E muitas vezes nós fazemos um pedido e somos imediatamente atendidos pela misericórdia divina, porque nós tínhamos esse mérito. Assim como Jesus, por exemplo, pediu ao aleijado que ele caminhasse e ele caminhou. Curou o leproso e ele foi curado porque estava na sua época. Então tudo que Jesus fez de milagres é porque estava na época, que ele não realizou milagres, ele realizou olhando o mérito e a condição daquele que ia receber. Então por isso, queridos irmãos, nós precisamos ter o trabalho físico, é para cansar mesmo. Você imagina sem o trabalho, que desordem que seria a humanidade, que desordem que seria a vida das pessoas. Nós estamos agora assistindo a Copa do Mundo, vendo o Brasil e outros países disputarem no futebol, fazendo um torneio futebolístico entre nações. Quanto tempo vocês acham que essas pessoas têm que treinar, têm que se preparar para ser um bom jogador, para ter um destaque mundial, né? E aí nós analisamos, o Brasil, ele vai chegar lá e porque Deus gosta do Brasil, ele vai ser hexacampeão? Não. E Deus gosta do Brasil, mas para que o Brasil receba a ajuda do Senhor, o Brasil precisa ter bons jogadores dedicados, jogadores que amam a pátria e que lutam com honestidade, com amor, com, digamos assim, com energia para ter essas conquistas materiais. Mas os jogadores hoje, eles se preocupam muito com a parte financeira que eles estão ganhando. É onde não são ajudados.
pela espiritualidade, porque eles estão ali visando o lucro físico, o lucro material. Então, nós temos que fazer uma análise muito ampla da nossa vida hoje e perceber que esse progresso, essa ajuda, ela depende de cada um de nós. Gente, vocês têm familiares que são carentes, que são necessitados, você vai lá, você leva para ele a oportunidade de trabalhar, você leva para ele a oportunidade de estar num emprego honesto, mas ele não fica nem um mês lá, porque ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, ele não quer progredir. Então, só noutra encarnação. Então, muitas vezes nós temos essa diferença social em famílias, mas ela se explica exatamente por isso. Porque uns são mais esforçados, mais trabalhadores do que outros. Então, tudo é possível, basta que a gente creia, basta que nós acreditemos em nós. Por isso que nós temos essa fé material, que é acreditar em nós, que é nos ajudar, que é fazer a nossa parte, que é nos preparar para aquilo que nós quisermos. Mas nós temos que fazer, gente, o sacrifício para alcançar. Nós temos que pensar que sem sacrifício, nada daquilo que nós planejamos virá até nós. É só a gente observar o quanto cada um de nós que sacrificamos, vamos lograr êxito lá na frente. Mas aquele que passa de ano colando, aquele que não estuda, aquele que não aprende com os erros, né? Por isso que a gente sempre diz o seguinte: é muito bom errar, porque errando é que nós vamos aprendendo. Agora, se a gente não tentar, como é que nós vamos errar? Se a gente nem tentar fazer a nossa parte. Então, esse capítulo, essa lição, ajuda-te, que o céu te ajudará, ela vem trazer para nós uma reflexão muito profunda. Nós estamos num momento de pandemia retornando. Está vendo o Covid voltando de novo? Porque o Covid será uma gripe, como uma gripe. Vai, vem e todo ano tem. E que nós teremos que aprender a conviver com essa gripe. Então o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa parte? Toma a vacina, toma os medicamentos, tem os cuidados que tem que ter, é nós nos ajudando, né? Porque o céu, Deus vai ajudar os irmãos. Cara, se faz a parte dele, ele pode nos ajudar a não contrair uma doença que pode ser fatal para nós. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Esse é o princípio que nós temos que fazer. Mesmo tendo crenças pessoais, nós precisamos acreditar sempre em Deus. Então essa é a fé humana, essa fé de acreditar em nós. A fé divina é a de acreditar que Deus sempre vai nos ajudar, sempre estará ao nosso lado. Meus irmãos, foi um momento de muita alegria trazer essa reflexão para vocês, e que eu tenho pensado muito nela. Nos momentos de dificuldades da nossa vida, nós precisamos trabalhar sempre, progredir materialmente, mas preocupar-nos especialmente com o nosso progresso moral, com o nosso progresso espiritual. Então, que nestes momentos de reflexão a gente possa pensar o que nós podemos fazer para ser melhores. Nós, dentro do nosso coração, não é buscar a melhoria nos outros, não é buscar olhar o exemplo dos outros, não é buscar a opinião dos outros, é nós, dentro de cada um de nós. Primeiro, nos perdoar pelos erros que cometemos. Segundo, acreditar que somos capazes. Terceiro, trabalhar com ardor, dia e noite, para alcançar os nossos objetivos. Quarto, acreditar que Deus está sempre nos ajudando quando nós também nos ajudamos.
Então, que a paz deste Jesus maravilhoso, que a paz de Deus, nosso Pai, possa envolver o coração de cada um de vocês, desejando a todos um final de ano repleto de reflexões, repleto de união familiar, repleto de harmonia, que as festas para comemorar o nascimento de Jesus sejam festas de paz, sejam festas de luz. Que Jesus e que os bons espíritos, que Bezerra de Menezes ampare, ilumine e proteja a todos nós. Muito obrigado e o meu sincero agradecimento de coração a todos vocês. Muita paz, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam passando na paz de Jesus. Vamos para a última parte, a fluidificação da água, o passe à distância e a energização. Com relação à água fluidificada, ela é um poderoso remédio para repor as nossas energias. Então aproveitem para colocar um copo, uma garrafinha, uma jarra. E durante a semana, vocês podem renovar, essa água e mentalizar os nossos irmãos da falange do Dr. Bezerra de Menezes, que essa água será energizada novamente. Vamos então fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente, acalmando todos os pensamentos negativos, colocando distante de nós toda e qualquer situação de conflito, sofrimento, tristeza, buscando no Pai Maior as energias positivas que necessitamos. Vamos enchendo o nosso coração de luz, a luz do amor de Jesus. E vamos agradecer a esse Mestre amado por tudo que possuímos. Mas que possuímos espiritualmente. Aquilo que está em nosso coração e que vamos poder carregar conosco um dia. Essas são as posses verdadeiras que Jesus admira. Aquelas que poderemos carregar em nosso coração em qualquer lugar, em qualquer situação. E especialmente quando retornarmos à pátria espiritual. Essa será a única bagagem permitida que nós levemos conosco. Mestre querido, obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos que hoje estamos tentando seguir. Nós te agradecemos imensamente, mas não é uma tarefa fácil. Então nós te pedimos que nos ajude na nossa reforma íntima, nessa transformação moral que necessitamos fazer, especialmente neste momento de transição planetária, onde o nosso planeta Terra estará entrando numa nova era, a era da regeneração. Então nós queremos a tua ajuda, Senhor, para que o Senhor atue em cada um de nós, iluminando os nossos corações de luz e de amor. Sustenta, Senhor, a nossa casa de oração, os nossos trabalhadores, as equipes espirituais da falange do Dr. Bezerra de Menezes que atuam junto à nossa casa. Traz a luz para cada trabalhador, para cada pessoa que nos segue, principalmente aqueles virtualmente, e para cada pessoa que visita a nossa casa de oração. Mestre querido, nós te rogamos, Senhor, pelo nosso planeta, esse planeta que está em transformação, para que o Senhor olhe com amor e carinho para todos os locais de conflito, de guerra,
para que tudo se acalme, para que esses conflitos diminuam e que o Senhor tenha um olhar amoroso, especial ao nosso Brasil, que tem um povo maravilhoso, que é uma terra bendita e que um dia será o celeiro do mundo. Mestre querido, nós te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão com depressão, com tristeza, melancolia, que não sabem o que fazer de suas vidas, para que o Senhor intervenha sobre cada um, para que haja luz sobre esses nossos irmãos, para que cada um possa sentir a sua intercessão junto à vida deles, com muita luz, com muito amor. Mas olha também para todos nós, que aqui estamos nessa tentativa de melhorar, que é essa nossa reencarnação. E que talvez seja a última reencarnação no planeta de provas e expiações que é a Terra. Porque o que nós desejamos, Senhor, é que possamos um dia viver no planeta regenerado. Mas para isso, Mestre, nós sabemos que precisamos fazer a nossa reforma íntima, vibrar de acordo com a nova era, a nova terra. Então ajuda-nos, Senhor, nessa tentativa diária de nos melhorarmos. Mestre, olha para todas as suas criaturas, de todos os reinos, os animais, os pets, que precisam de proteção, de auxílio para sobreviverem. Olha pelas crianças, pelos adolescentes, para que não se deixem influenciar por tudo aquilo que está na mídia, na internet, para que sigam o caminho do bem, porque eles são o nosso futuro, o futuro da nossa terra renovada, regenerada. Senhor Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor entre. Seja bem-vindo, Mestre. Abrimos a porta do nosso lar para que o Senhor entre, iluminando os nossos lares, protegendo os nossos familiares, nossos entes queridos. Abrimos a porta da nossa mente para que possamos conhecer profundamente os teus ensinamentos, que possamos compreender cada um e que eles possam se refletir em nossos pensamentos e nossas ações. Senhor, nós te entregamos a nossa vida, Mestre amado, para que o Senhor seja sempre o nosso governador, o nosso grande exemplo, o nosso médico, o médico dos médicos que nós necessitamos com tanta urgência. Senhor Jesus, continua nos iluminando. Segue conosco ao nosso lado, Senhor Jesus. Mas se por acaso, no meio da caminhada, nós tenhamos medo, insegurança, falta de fé, ou até falta de resignação diante da vontade do Pai, então que o Senhor esteja à nossa frente, nos mostrando o caminho a seguir. E se nesse caminho, Mestre, nós fraquejarmos, nós cairmos, que o Senhor estenda os teus braços amigos, cheios de luz, e nos carregue, nos leve em seu colo, Senhor, até que possamos nos levantar novamente com a tua ajuda. Senhor Jesus, diante da tua luz, todos nós conseguiremos melhorar e evoluir, com toda a certeza. Então, Mestre, sê conosco, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos, eu espero que vocês possam ter sentido a luz de Jesus intercedendo por cada um de vocês. E não se esqueçam da oração, que é o melhor remédio que existe para nós. E orem
Orem para agradecer. Orem nos momentos difíceis para pedir forças. Orem quando estiverem caídos, estirados no chão, de tanta dor, de tanto sofrimento. Orem, peçam ajuda a Jesus. Que essa ajuda chegará. Que tenham uma boa semana, hoje e sempre, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.